Olá, eu sou o Fausto Botelho, trader e analista técnico, e é com muita honra e muita alegria que eu estou estreando essa coluna aqui no Seu Dinheiro. Nós vamos estar falando aqui na terça e na quarta-feira sobre o mercado de ações, e na quinta-feira nós vamos falar sobre essa nova classe quentíssima de ativos que são as criptomoedas. Se você é novo e não conhece, não está familiarizado com análise técnica, saiba que com ela nós usamos os gráficos e com eles tentamos extrair, e deles tentamos extrair indicações lógicas sobre o comportamento futuro dos preços. Com isso a gente pretende estar propondo e oferecendo a você, mostrando a você boas oportunidades de investimento. Na análise técnica, quando a gente olha um gráfico, a gente procura interpretar a ação das duas forças que estão constantemente atuando sobre os mercados, que é a força compradora e a força vendedora. Os mercados padronizaram chamar a força compradora de a força dos touros, porque o touro chifra para cima, enquanto que a força vendedora é a força dos ursos, que o urso dá patada para baixo. Então a gente se refere o mercado que está em alta como mercado touro, mercado em baixa, mercado urso. O americano, em inglês, chama de bull market para o mercado em alta e bear market para o mercado em baixa. Nós hoje vamos estar falando sobre o Bovespa e sobre uma ação que tem possibilidade de ter uma alta considerável hoje. Para falar do Bovespa, nós vamos começar falando do indicador que é o índice S&P 500, que vem a ser o índice mais importante do mundo, o índice de ações mais importante do mundo. Ele é o índice das 500 maiores empresas americanas. E o mundo todo segue esse indicador. Nos Estados Unidos, esse indicador está subindo já fazem 9 anos e eu, infelizmente, estou achando que ele vai ter uma correção bastante significativa agora. Razão pela qual eu estou recomendando a quem me assiste que proteja suas posições em ações, porque eventualmente o Brasil poderá também ter uma queda significativa. Vamos ver por quê. Então, para começar, a gente vai mostrar aqui o índice do S&P, que é esse cara aqui, e que aqui está sendo mostrado num gráfico que é um gráfico diário, de periodicidade diária, que vem desde 1950 e que mostra essa alta que nós tivemos desde 2009, que foi depois que aconteceu depois da crise do subprime. Então, a gente tem diversas evidências que mostram que nós podemos estar revertendo essa tendência de alta de longo prazo. E aí estaríamos entrando numa tendência de baixa. Uma das evidências a gente extrai de uma teoria muito antiga, que é a teoria das ondas de Elliott, que diz que um movimento impulsivo de alta deve ter 3 movimentos de alta. E assim nós podemos facilmente ver esses 3 movimentos de alta aqui, começando aqui em 2009, depois esse que vai de 2011 até 2015, e finalmente esse que vai de 2016 até 2018. Muito bem, então, além disso, nós temos uma outra teoria, uma técnica em análise técnica, é essa das retas de suporte, das retas de tendência. Nesse caso a gente chama de reta de suporte. Essa reta, minha gente, nada mais faz do que mostrar o rumo que, vamos dizer assim, o timoneiro desse barco está seguindo, ou esteve seguindo, durante esses 9 anos que eu entendo durou essa tendência. E a gente percebe que o mercado passou a não mais respeitar esse rumo. Além disso, nós temos também o fato de que fez-se aqui um comportamento de massa que deixa esse patamar aqui nos gráficos, que é uma situação em que a gente vê 2 topos. Isso é bastante explorado na análise técnica, nos livros de análise técnica, chama-se topo duplo e geralmente é o topo de
de uma reversão de tendência de alta para tendência de baixa. Indo um pouco para a parte fundamental, os Estados Unidos, quando do subprime, deviam em torno de 9 trilhões de dólares, e hoje eles devem praticamente próximo de 22 trilhões de dólares. Além disso, a gente sabe que esse processo de alta foi um pouco artificial, porque foi fruto da política monetária expansionista dos Estados Unidos, em que ele produziu os tais quantitative easings, 1, 2, 3 e etc. Né? Bem, nós sabemos que tivemos um crash em 2008, e o crash é uma situação, eu vou mostrar aqui para vocês, nada mais é do que um processo em que o mercado cai, só que ele cai muito e muito rápido, como aconteceu aqui em outubro, que ele, em poucos dias, caiu praticamente 30%. Foi em apenas 9 dias, ele caiu exatamente, ou praticamente 27,6% em pouquíssimos dias. Né? Então isso acontece quando o mercado está supervalorizado e quando começa a ficar absolutamente claro que ele vai entrar em tendência de baixa. Muito bem, nós hoje temos uma situação, como eu falei, propícia para que a gente tenha essa queda muito rápida e muito forte. Né? Há que se considerar também que antes de 2008 o mercado havia subido 75% aproximadamente, enquanto que atualmente o mercado vem de uma alta de 270%. Então isso torna a possibilidade de uma queda muito rápida, muito violenta, mais possível. Né? Mas de qualquer maneira, eu agora vou falar de uma outra técnica de análise, que é a técnica da ação e reação. A gente sabe que depois de uma ação dessa, que tira os preços de um nível que é provavelmente subvalorizado e leva eles para um preço que certamente é supervalorizado, o preço médio deve ter ficado aqui o preço certo, o preço real, né, o valor real deve ter ficado aqui pelo meio do caminho. É isso que costuma acontecer com as tendências. Mas de qualquer maneira, depois de uma ação dessas, vem uma reação. É como na física, depois de uma ação vem uma reação e a reação é proporcional à ação. No caso dos mercados, a gente sabe que a reação guarda proporções ligadas à chamada série Fibonacci. Se você não conhece, entre no Google e procure por Fibonacci, CCI no final, você vai ver quantos milhares de páginas e vídeos existem a respeito desse assunto, que é fascinante. Mas no mercado a gente sabe que depois de uma alta dessa, o mercado deve corrigir pelo menos a proporções Fibonacci, tem essa primeira, segunda, terceira, essa aqui seria uma correção de 0,382, ou seja, em torno de uns 38%, né? Aqui nesse gráfico, que eu devo dizer também, não falei no início, mas é um gráfico de escala logarítmica e é um gráfico também, que esqueci de dizer, que está tirando a inflação que aconteceu nesse período aqui. Muito bem. Então, se os preços vierem no mínimo para cá, minha gente, nós estamos falando da possibilidade do índice americano de ações cair a partir do fechamento de ontem em torno de 34%, quase 35%. Se os preços do mercado de ações americano caírem 34%, 35%, e nada impede que possam cair mais, como eu acho que vai acontecer, vai certamente haver uma recessão no mundo e as bolsas de valores do mundo inteiro vão acompanhar. Vejam vocês como acontece o acoplamento, né, da Bolsa dos Estados Unidos e do Brasil. O S&P começou a subir exatamente no dia 26 de dezembro. Eu vou mostrar agora para vocês o Bovespa e também vou mostrar que o Bovespa também começou a subir aqui no dia 26 de dezembro. O Bovespa já está caindo agora, um pouco mais do que o S&P, que é o que costuma acontecer, porque o Bovespa tem mais volatilidade do que o S&P. Muito bem, então isso posto, eu vou mostrar rapidamente o Bovespa para você, o índice Dow Jones para vocês, que está aqui. Esse é um bonito gráfico do Dow Jones, ele também
indexado pelo CPI, que é o Consumer Price Index, que é o índice de inflação americano. E até porque se a gente não indexar, o gráfico do Dow Jones fica esse aqui, ó. Vejam que lindo o gráfico, vem desde 1900 esse gráfico. E ele praticamente só sobe, né? Mas isso não é verdade, porque aqui está embutida uma inflação que é essa inflação aqui, que foi em torno de 2.500% no período de 1913 até hoje. E quando a gente aplica essa inflação nesse gráfico aqui, essa acumulação que aconteceu de 1966 até 1982, embaixo dos 1.000 pontos aqui, ela vira uma queda de proporções comparáveis à queda de 1929, que é essa daqui. E muda completamente a perspectiva, né? Aqui a gente vê também, constata que a gente conseguiu enquadrar o Dow Jones nesse, que a gente podia chamar de cano, mas que em análise técnica a gente chama de canal de alta, e que, veja, engloba 95% talvez das cotações, né? Elas estão dentro desse canal, e aqui é que facilmente a gente vê que ele bate em cima, depois bate embaixo, bate em cima e depois bate embaixo. Bate em cima e não bateu embaixo ainda, mas agora ele está lá em cima, e aqui a gente vê também aquela situação, aquele padrão de comportamento de massa que é o topo duplo. Tá? Muito bem, eu acho que então vai acontecer a mesma coisa com o Dow Jones. Vamos ver agora o Bovespa. O que está acontecendo com o Bovespa? Bem, nós tivemos o rompimento do topo histórico aqui, o mercado chegou próximo dos 100 mil pontos, mas ele fez esse processo que mostrava a perda de força desse movimento aqui, e agora está acumulando, depois de ter tido essa queda bastante forte, ele está se acumulando numa formação que em análise técnica a gente chama de bandeira de baixa, que deve dar continuidade ao movimento de baixa, e portanto eu acho que o Bovespa deve cair aí para testar novamente esse próximo nível de 90 mil pontos. Muito bem. Eu agora quero dizer a vocês que nós estivemos recomendando várias ações, mas para posições de venda. Recomendamos todas essas ações aqui para posição de venda. E a única ação que nós recomendamos para posição de compra é essa daqui, que eu vou mostrar para vocês no gráfico diário agora, que é CESP. E vejam por quê. CESP, ela acaba de aparentemente romper essa reta bastante grande de tendência de baixa, bastante longa, né? Ela vem desde 2008, e agora os preços puseram a cara para cima, romperam esse nível que estava definido aqui nesse último topo. Eles romperam, voltaram a encostar nesse nível e estão subindo de novo. Isso é um comportamento característico do mercado, né? Nós estamos falando de CESP, que é CESP 6, CESP 6, e o objetivo para a CESP seria a projeção desse último movimento de alta. A gente simplesmente pergunta para o mercado assim, olha, a última vez que você subiu, quanto que você subiu? Ele falou, subi esse tanto aqui. Então a gente pega esse tanto e projeta ele para cima a partir do fundo aqui, imaginando que ele possa fazer algo parecido. E se fizer isso, ele teria a possibilidade de subir mais 15% em relação aos preços que nós estamos vendo hoje. Então é isso, minha gente. Eu agradeço. Queria dizer a você que essas análises que eu fiz aqui são feitas por mim apenas, de maneira totalmente independente. Eu não tenho posições nos mercados. E é isso aí. Te vejo na próxima. Tchau!